Saudações ao povo de Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Lucas, no capítulo 7. Diz assim, a partir do primeiro versículo: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, porque ela tem chegado até nós e ela pode nos trazer ensinamentos vivos, ó Pai. Cada ato dos teus servos pode nos inspirar a seguir o teu santo caminho. Cada parábola que Cristo nos ensinou pode edificar as nossas vidas, as nossas almas com verdades preciosas para nós. E por isso nós te glorificamos. Te rogamos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos traz ensinamentos que precisamos aprender e precisamos praticar. Ensinamentos preciosos para nós e que podemos ver em cada passagem, em cada conto que o Senhor achou por bem ter na sua palavra, inspirado pelo Santo Espírito, para que pudesse nos trazer esses ensinamentos. E um deles, essa passagem muito conhecida, principalmente quando Jesus diz que não encontrou fé maior do que daquele homem em Jerusalém. Por isso ele elogiou aquele homem. E quando nós meditamos sobre por que alguém poderia ser o depositário de uma fé tão grande, alguém que poderia ter uma fé em Cristo Jesus, aquele que foi mandado para os judeus, sendo que ele próprio não era judeu. A fé daquele homem estava fazendo diferença na vida dele. A fé daquele centurião fez com que fosse reconhecida a bondade que tinha no seu coração. É preciso que nós possamos pensar no contexto. Como que era naquela época? O centurião, um homem que era responsável por um agrupamento de romanos de 100 homens, responsável pela região de Cafarnaum, por manter a ordem ali naquele lugar, uma vez que Jerusalém, a Judéia, todas as terras em que Jesus estava andando, eram terras que estavam sob o domínio romano. E os judeus eram um povo que se rebelava, se revoltava facilmente contra os romanos, e por isso havia uma força permanente ali no meio deles. E ali estavam para que houvesse paz. Aquele homem poderia tomar como escravo várias pessoas, e ele tinha não só os soldados a seu serviço, que eram homens livres, mas também ele tinha escravos, tinha servos. E um dos seus servos estava doente. E veja a preocupação deste homem, que tão logo Jesus entrou em Cafarnaum,
ele já sabendo da fama de Jesus, mandou logo alguém, e não era alguém de pouca importância. Diz aqui que eram os anciãos dos judeus, ou seja, aqueles líderes dos judeus ali na localidade. E os anciãos judeus eram altamente respeitados, porque eram a quem os judeus reconheciam como líderes. Ele pede que aqueles homens possam ir até Jesus. E ali então eles venham falar com Jesus, pedindo Jesus para que curasse o seu servo. Ele estava preocupado com aquele homem, ele estava preocupado com o seu escravo, a tal ponto de mobilizar o líder dos judeus para que pudessem ir interceder por ele. Havia zelo, então, daquele homem pelo seu servo. E quando os anciãos chegaram para falar com Jesus, eles disseram que aquele homem era digno, ele merecia que Jesus curasse o seu servo. Por que isso? Porque ele era amigo dos judeus, e além de amigo dos judeus, ele próprio havia construído a sinagoga. Ora, não era comum, não era prática dos romanos auxiliar o culto das nações que eram subjugadas, que eram dominadas pelos romanos. Mas aquele centurião, ele próprio construiu uma sinagoga, ele próprio se empenhou para que houvesse um lugar de reunião para os judeus. E aquele homem certamente praticava outros tipos de bondade para com aquele povo, ao ponto deles se sensibilizarem e ir até Jesus, pedir para que Jesus pudesse curar. Essa sensibilidade do centurião, ela se manifestou mesmo antes do centurião ter conhecimento da mensagem do Evangelho, ter conhecimento das mensagens de Cristo Jesus. Aquele centurião já se sentiu atraído pela palavra de Deus e manifestou a bondade. Não é natural do ser humano ter a bondade. Mas em Romanos, Paulo nos fala que nós somos portadores, nós somos depositários de uma característica muito importante. Nós temos a capacidade de reconhecer os atributos invisíveis de Deus presentes na natureza, para que nós possamos então ser atraídos por Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós somos capazes de reconhecer a este Deus. Por isso que nós encontramos uma forma de culto, uma forma de religiosidade em todos os povos, nos mais remotos e longínquos povos, daqueles que não têm contato com nenhuma outra civilização, eles já têm a tendência de se voltar para a religiosidade. Acontece que muitas vezes não identificam corretamente a Deus, porque Deus, ele se revelou de uma forma especial através das profecias, através da palavra de Deus. Mas pessoas que não têm o conhecimento dessa revelação especial de Deus, têm o conhecimento através da revelação geral, que é o conhecimento de Deus. E aquele homem já havia sido atraído por isso. E ele já havia tomado conhecimento também a respeito de Deus. E ele já estava com o coração aberto para Deus. E ele então praticava bondades. E essas bondades, então, no julgamento dos judeus, fez com que ele fosse merecedor dos atos de Jesus Cristo. Nós também devemos ter o coração sensível para estas pessoas que têm o coração aberto à palavra de Deus. Pessoas que carregam uma bondade, poderíamos dizer, uma bondade natural em seus corações. Essas pessoas
são sensíveis à palavra de Deus porque elas próprias já se abriram para poder ver a necessidade do outro. Elas próprias já se abriram para que possam ter uma dedicação a outras pessoas. E muitas vezes não conhecem o verdadeiro evangelho, não conhecem a mensagem de Deus. Sabem que existe um Deus, confiam neste Deus, mas ainda não encontraram Jesus de Nazaré. Ainda não encontraram o Deus homem que veio para salvar a humanidade. E nós precisamos levar o verdadeiro evangelho a estas pessoas. Elas precisam ter um encontro genuíno com a palavra de Deus. O testemunho de bondade daquele homem era visto então nos seus atos, nas suas obras. E João nos fala lá no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo 18, dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É preciso que nós também possamos agir demonstrando a bondade, demonstrando o fruto do amor de Deus nos nossos corações. Nós não podemos andar sem a prática das boas obras, porque nós fomos chamados para as boas obras. E Tiago, então, nos questiona, se uma vez fomos chamados para as boas obras, o que adianta se houver fé e não houver obras? E também se houver obras e não houver a fé? Nós precisamos agir mostrando que os nossos corações verdadeiramente foram mudados, mostrando que nós temos fé no Deus de amor, mostrando o amor de Deus ao mundo. Porque a bondade é um testemunho marcante. Quem é bondoso? O mundo volta os seus olhos a ele. Aqueles que estão prontos a criticar a qualquer um, silencia quando vê os atos de bondade. E nós precisamos ter a prática dos atos de bondade, porque não há testemunho maior do que demonstrar o amor de Deus pela prática. E Pedro deu um testemunho de Cristo Jesus, de que ele andou por este mundo fazendo bem, em seu discurso lá em Atos, no capítulo 10, lá no versículo 38, ele diz assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Se nós queremos dar provas de que Deus está conosco, ande fazendo o bem. Pratique aquilo que é bom. Olhe para o seu irmão que está necessitado e ajude. Não olhe com desprezo, mas esteja agindo de forma consistente, de forma concreta, demonstrando então pelas suas obras esses atos de bondade. No mundo, nós reconhecemos, é muito corriqueiro, virou ditado popular, dizer que os atos de bondade trazem bondade para si e que nós devemos praticar esses atos de bondade porque eles voltarão de forma favorável para nós. Mas nós devemos praticar atos de bondade, independente se nós vamos receber de volta qualquer retribuição. É muito fácil você ter um ato de bondade para aquele seu amigo que tem muitas posses, que é muito influente, que pode te ajudar lá na frente. E para aquele que não tem nada a oferecer? Para este que não tem nada a oferecer, você fará de coração aberto, sem esperar recompensa. Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem, quer seja
pessoas influentes como aquele centurião, quer fosse por mendigos, por paralíticos, que jamais poderia retribuir a Jesus por qualquer ato. E nós não temos narrativa na palavra de Deus que aquele centurião beneficiou Jesus em qualquer ato. Muito pelo contrário, os romanos o prenderam, os romanos o açoitou, os romanos fez com que ele fosse crucificado na cruz, não por iniciativa e decisão própria, mas influenciado pelos judeus para que pudesse dar cumprimento à palavra de Deus, sendo Cristo então preso pelos judeus e executado pelos romanos, para que a culpa da morte de Cristo não estivesse nas mãos apenas dos judeus, mas também também daqueles que não são judeus, e assim toda a humanidade participou na execução de Cristo Jesus. Cristo não recebeu nada de volta, mas ele andou por toda parte fazendo bem. Aquele homem, o centurião, também deu exemplo de bondade. E nós precisamos então andar por este mundo fazendo bem, sem olhar quem é o alvo da nossa bondade. Lembremos-nos então da parábola do bom samaritano, em que Jesus dá o exemplo daquele samaritano, daquele homem que era um inimigo nacional do judeu que estava caído, mas ele estende a sua mão, ele socorre aquele homem e ele tem custos, teve gastos para poder socorrer, mas ele não questionou qual era a sua nacionalidade, de onde ele vinha. Ele apenas socorreu o necessitado, que nós também possamos socorrer os necessitados. Outra questão que nós podemos aprender é a humildade daquele homem. Um homem que tinha grande influência, um homem que era responsável por aquela região com a sua centúria, um homem que participou ajudando os judeus, um homem que construiu uma sinagoga, um homem que tinha testemunho daquela sociedade de que ele fazia obras de caridade, que ele praticava o bem. Mas, no entanto, diferente daquilo que os judeus falaram, diferente daquilo que os anciãos chegaram para Jesus e disseram lá no versículo 4, falando, e depois em seguida já o versículo 5 também, dizendo que ele era amigo do povo judeu e que ele havia edificado uma sinagoga e por isso ele merecia. No versículo 4 nós encontramos que ele era digno, que ele era merecedor. E no versículo 5 encontramos ele dizendo quais eram as obras pelas quais ele julgava ele de merecimento, que ele tinha merecimento para que Jesus pudesse agir. Mas, no entanto, aquele homem manda abordar Jesus e diz: Senhor, eu roguei a esses homens para que pudesse vir curar meu servo. Mas eu pensei bem, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Senhor, por favor, apenas dê uma palavra e meu servo curado. Eu não sou merecedor que o Senhor venha até mim. Basta uma palavra tua. E aquele homem então mostra que enquanto os judeus estavam agindo, olhando pelo merecimento, ele próprio diz: olha, eu não tenho merecimento algum. Eu não sou digno que entre na minha casa. Eu não posso receber na minha casa o Filho de Deus, não posso receber na minha casa esse grande profeta que tem feito maravilhas. E Jesus então diz que, olha, não encontrou ninguém com uma fé tão grande como aquela. E ele então diz para aquele homem que ele havia ficado perplexo com a atitude daquele homem e manda então que o seu servo fosse curado. Enquanto os líderes diziam: este homem é merecedor, ele dizia: não, eu não sou digno.
tudo que eu fiz foi de forma despretensiosa, não foi aguardando nenhuma retribuição. Mas o meu servo, ele está sofrendo. Lá em Mateus, nos diz que aquele servo daquele homem estava paralítico. E Jesus, então, com uma só palavra, manda que ele fosse curado. E o mundo obedeceu, a natureza, o corpo daquele homem obedeceu e foi restaurado. Quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, quando nós conhecemos o peso do pecado, nós vemos que nós não somos merecedores de nada perante Deus, que o pecado nos torna completamente indignos, mas é a graça de Deus e a misericórdia de Deus que nos alcança. O Espírito de Deus, ele age nos convencendo do pecado, ele age em nós, fazendo com que nós possamos nos humilhar em razão da nossa condição pecaminosa. E nós assim fazemos, então, nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, para que nós possamos, então, confessar os nossos pecados, para que nós possamos fazer com que venhamos rogar a Deus, não retribuição pelo nosso merecimento, mas que venhamos rogar a Deus as suas misericórdias. E nós precisamos, então, fazer isso. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos rogar a Deus, não retribuição pelo nosso merecimento, não exigir que Deus nos dê as coisas, mas temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus. Em sua fé, o centurião não duvidou em momento algum do poder de Deus. Ele disse que não era merecedor, mas que Jesus, então, pudesse apenas, com uma palavra, mandar que o seu servo fosse curado. E Jesus assim o fez. A palavra de Cristo é o alicerce do cristão. A palavra dele é que nos instrui, a palavra dele que nos ensina, a palavra dele é que restaura nossas almas, a palavra de Deus é que pode nos sustentar, a palavra de Deus que pode nos dar todas as coisas, porque todas as coisas foram no mundo criadas pela palavra de Deus, e elas subsistem e elas se mantêm pela palavra e pelo poder de Deus. Nós devemos crer nisto. E ao conhecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer, andar, caminhar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia andar com fé nessa palavra. Nós devemos crer que pela palavra de Deus, no último dia, quando Cristo voltar, todos os cristãos serão reunidos. Todos os cristãos serão apresentados como perdoados, como justificados e glorificados perante Deus. Nós temos que crer que pela palavra de Deus, enquanto nós andarmos neste mundo, nós teremos aflições, como Jesus disse, mas que nós temos que ter bom ânimo, que nós temos que renovar as nossas forças, porque Ele venceu o mundo e Ele pode nos prover de todas as necessidades. Nós temos que andar de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, sentindo que se nós estamos cansados, abatidos, devemos ouvir a voz de Cristo, devemos ir até Cristo, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, e Ele, ao nós nos achegarmos a Ele, Ele irá aliviar as nossas cargas. São promessas constantes na palavra de Deus. E assim como Ele, com uma só palavra, restaurou a vida daquele paralítico que estava sobre uma cama, se desfalecendo, e o seu Senhor se compadeceu dele, intercedeu, rogou por ele, e pela palavra de Cristo, o servo então foi restaurado. Nós temos que crer que pelas promessas de Deus,
nós haveremos de andar neste mundo de fé em fé. Haveremos de alcançar a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E assim, devemos aprender com cada escrito da palavra de Deus, tirar os ensinamentos e aplicar nas nossas vidas. Que nós possamos exercer a nossa fé. E tendo conhecimento da palavra de Deus, vamos levar esta palavra a outras pessoas. A pessoas que estejam, principalmente a estas que estejam sensíveis à palavra dele, por já conhecer este Deus maravilhoso, mas que ainda não conhecem integralmente as revelações contidas na Bíblia. Devemos praticar as boas obras que testemunham do poder de Deus, do amor de Deus. Além da prática das boas obras, devemos ter a humildade de não nos julgar merecedores, mas nos julgarmos carentes da graça e misericórdia de Deus. E ao ver a nossa falta de força, a nossa incapacidade de resolver nossos problemas, confiar neste Deus que criou os céus e a terra e que com uma só palavra pode mudar, pode transformar as nossas vidas. Com uma só palavra pode fazer com que toda a sua vontade seja executada no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e que nos instrua e que a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém.